Conforme surgem os primeiros nomes das pessoas espionadas por Alexandre Ramagem, ex-chefão da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, no covil bolsonarista, no covil do fascista e atual deputado federal do PL do Rio de Janeiro, mais gente afirma que já desconfiava dessa ação criminosa. É o caso da ex-deputada Joyce Hasselmann, que ajudou a eleger o capetão e depois rompeu com seu governo corrupto. Em entrevista ao site UOL nesta quinta-feira, dia 25, ela afirmou: "Eu sabia desse monitoramento desde o final de 2019. O próprio Gustavo Bebiani, enquanto era vivo, já tinha falado dessa ABIN paralela, comandada pelo Ramagem. Era uma das coisas que o preocupava bastante. O Bebiani chegou a comentar comigo, mas eu não levei tão a sério. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro", fecha aspas. Em outro trecho da entrevista, a ex-deputada lembra de uma cena na metade daquele primeiro ano do governo fascista, do governo do Bolsonaro. "Mais ou menos na metade do ano, eu entrei na sala do Bolsonaro na presidência da República, no Palácio do Planalto. Muitas vezes eu não era nem anunciada, porque era integrante do governo e entrava e saía da sala na hora que queria. O presidente conversava com o general Heleno. Eles pararam de falar quando eu entrei, mas deu tempo de pescar um pedaço da conversa. A alma de jornalista entrou em cena, fiz 3 ligações e consegui confirmar que existia mesmo a ABIN paralela", fecha aspas. Joyce avalia que a espionagem se avolumou após ela ter enfrentado o filhote 03 do capitão Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha, na disputa pela liderança do PSL na Câmara Federal. Aspas, "Era óbvio que eu seria monitorada pela ABIN. Só que a coisa começou a ficar patética porque eles não só monitoravam onde eu estava, onde eu ia. Eles começaram a me seguir. Teve um momento em que passou a ser patético porque os meus seguranças, e eu estava sendo escoltada por conta das ameaças de morte na época, tiraram sarro. Olha, o pessoal da ABIN acompanhando a gente", fecha aspas. Conhecedora do submundo bolsonarista, desse esgoto, a ex-deputada insinua que a espionagem criminosa foi ordenada pelo presidente da República e garante que o ex-chefão da ABIN era apenas um cachorro adestrado. Aspas, "A família Bolsonaro é uma família de políticos profissionais. Eles não têm outra função. Perdeu a eleição, vai fazer o quê? Não tem outra função. Eu, por exemplo, sou empresária, tenho outra função e sou jornalista. Agora, eles não. O importante para eles é estar sempre agarrados ao poder. E para isso eles fazem qualquer negócio. Ramagem é um cachorro adestrado do Jair Bolsonaro. Foi assim que ele chegou a ABIN, levado pelo Carlos Bolsonaro até o pai, o Jair Bolsonaro. Ele conseguiu ser chefe da ABIN depois de ser vetado como comandante da Polícia Federal. Isso, a atual investigação da PF, vai chegar no Bolsonaro, não tem como. São pontos que automaticamente se ligam. É como se tivesse um ímã no Ramagem e no Bolsonaro com polos diferentes que se atraem. Esse ímã vai chegar, vai se atrair e a polícia vai chegar no Jair Bolsonaro e nos filhos metidos nisso também. É o que afirma a Joyce, a conferir. Outro que afirma ter desconfiado da arapongagem foi o advogado Roberto Bertoldo. Segundo a investigação da Polícia Federal, a ferramenta FirstMile foi usada pela ABIN para monitorá-lo ilegalmente, aspas, pela proximidade que ele tinha com o então presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e com a então deputada federal, Joyce Hasselmann. Isso aconteceu entre 2019 e 2020. A conclusão foi mencionada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na decisão que autorizou a operação, relata o site Metrópolis. Ouvido pela coluna do site, ele afirmou: "Não me surpreende. No governo Bolsonaro havia movimentos estranhos em frente à minha casa e ao meu escritório em Brasília. Meus funcionários me avisavam de carros que ficavam parados com pessoas à espreita nesses locais, com gente tirando foto.
Isso existia sem dúvida nenhuma. Vou analisar se processarei os indivíduos, alvos da investigação, ou as instituições. Pelo jeito, houve o uso de uma instituição de Estado, a ABIN, para motivos de natureza pessoal, vingança, perseguição. É desconfortável, cria um constrangimento enorme, afirmou o advogado. Já Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, também pretende processar os envolvidos nessa ação criminosa de espionagem, de arapongagem. Não estou surpreso, afirma ele. Avançando as investigações e chegando a essa conclusão, que parece que é verdade, tomarei as atitudes cabíveis. É preciso acabar com a percepção de que o crime contra a democracia é menor. Fecha aspas. O deputado ainda criticou a presença de Alexandre Ramagem no Parlamento, na Câmara Federal, e também a sua candidatura a prefeito do Rio de Janeiro. Aspas. Ele é a raposa cuidando do galinheiro na Câmara dos Deputados. E é essa mesma pessoa que poderia usar o aparelho de uma prefeitura poderosa, como a do Rio de Janeiro, contra os seus adversários políticos. Fecha aspas. Ou seja, todos já mais ou menos pressentiam, né? Que estavam sendo vigiados, que estavam sendo monitorados, bisbilhotados, e agora, com essas novas denúncias, né, do uso desse software de espionagem israelense, né, pelo Ramagem, né, isso fica mais evidente. Isso ainda vai dar um bocado de confusão. O Ramagem que espere. Ele pode estar chegando no fim da sua carreira. Não só na disputa para a Prefeitura do Rio. Pode chegar, inclusive, à cassação do seu mandato. A conferir.